público meio que enxerga o Moto Week desse jeito, assim. Então são 10 dias que você tira a máscara. Você pode ser quem você quiser ser. A nossa pretensão não é, e nem nunca foi, ser maior. Moto Capital, como evento fechado, com regras, etc., veio a partir da paixão de um motociclista chamado Sérgio Cruz, que é o criador dessa confusão toda, é um amigo nosso. E aí ele criou o Moto Capital para celebrar o Dia Nacional do Motociclista. Ele teve uma sacada espetacular, que era de que Brasília está no centro regional do país, centro geográfico, perdão, no centro geográfico do país. O motociclista é um turista por natureza, então ele vai do norte ao sul, do leste ao oeste, o tempo inteiro, todo dia tem motociclista nas estradas rodando. Então, inevitavelmente, eles passavam por ou muito perto de Brasília o ano inteiro. E existia o Dia Nacional do Motociclista, Brasília sendo a capital, não tinha nenhum evento de moto, muito menos um evento de moto que celebrasse o Dia Nacional do Motociclista. Então, por isso que ele sempre acontece em julho, porque é do Dia Nacional do Motociclista, que é o dia 27 de julho, e ele cria o Moto Capital então em 2004, que é de quando a gente conta a nossa trajetória, no evento chamado Moto Capital. Se não me engano, foram 3 dias, sexta, sábado e domingo. E aí, nesse primeira edição, assim, tudo muito amigo junto aqui, um outro amigo faz, ajuda lá na portaria, bota os shows do filho do fulano e fez um evento que foi muito legal e deu 10 mil pessoas. Não tinha canhão de imprensa, não tinha assessoria, nada. É como se você fosse fazer um churrasco na sua casa, só que a casa sendo Brasília e de repente deu 10 mil pessoas lá. E assim ele fez, então assim, foi uma prova até de que a sacada dele foi muito, muito inteligente. Depois no outro ano 20 mil pessoas, depois 30 mil pessoas, e aí foi ganhando gosto, porque daí era um espaço onde as pessoas podiam ouvir um rock, é um ambiente extremamente familiar, super seguro, tranquilo, as pessoas andam com tranquilidade, então era um programa bacana para você fazer, né? E os motoclubes, são mais de 300, 400 motoclubes que nós temos aqui em Brasília hoje, começaram a ter um espaço para eles poderem montar as suas sedes ali dentro e passar esse final de semana confraternizando. Então isso foi crescendo, né, ao longo dos anos, mas evento, festival, principalmente de grande porte, ele não aceita desaforo, ele cobra um preço alto, seja emocional, seja financeiro. Então tem, né, a gente conversou um pouquinho antes aqui, tem toda uma logística, uma expertise que vem por trás de cada uma das áreas, de como rentabilizar ou de como pagar aquela conta, enfim. E o Sérgio, um apaixonado por moto, super inteligente, mas não é especialista em grandes eventos. Nós sempre fomos especialistas em grandes eventos, temos mais de 3 mil eventos realizados ao longo da minha carreira, a carreira da Ju também. Então a gente sempre mexeu com evento. E quando chegou em final de 2009, quando ele já tinha passado o evento, já tinha tirado da concha acústica, não cabia mais lá, ele chamou a gente, estava morando em Pirinópolis, e falou: olha, eu não dou conta mais não, eu vou tacar uma bomba, eu vou parar, eu não conta mais, não consigo mais fazer, porque realmente é uma dinâmica muito grande, né, uma logística muito grande. E aí nos chamou, eu, o Ju e um outro sócio que a gente tinha na época, para oferecer se a gente não queria assumir o então Moto Capital. E aí a gente olhou as opções, a gente tinha um monte de contratos de evento na época, falou: será que a gente quer entrar
porque é risco, né? Não tem jeito de não ser risco. E aí você precisa estudar muito e entender como é que um evento, hoje é 90% de gratuidade, na época devia ser 95%, 98% de gratuidade. Não paga para entrar, você entrega uma estrutura gigante, dispendiosa, como é que você vai fazer essa conta fechar, né? E aí a gente foi um pouco resistente, mas ao longo do final de semana, o Sérgio nos convenceu, afinamos os bigodes, e aí em 2010 a gente fez o Moto pela primeira vez, né? Então essa gestão eu juro. Quando a gente fez, a gente queria entender o festival. Então a gente entendia que o investimento maior não era assumir a marca, né? Não era comprar a marca. O investimento maior era o que a gente precisava fazer com a marca e com o festival ao longo dos anos para ele poder dar os próximos passos. E assim a gente fez. Então a gente fez a primeira edição do Moto Week, do Moto Capital na época. A gente não mudou nada. A gente manteve o mesmo mapa, o mesmo layout, os mesmos preços, os mesmos tudo. A gente só acrescentou o que era básico de segurança, de saúde, infraestrutura, um palco aterrado, um laudo de elétrica. É o básico que você precisa para poder fazer. E isso triplicou o valor do festival de 2009 para 2010, pelo menos da planilha que a gente tinha. E aí fizemos o festival, entendemos um pouco melhor como que esse público interage com a ASA, como interage com o festival e como que a gente conseguia ir dando os próximos passos. Na época, você está olhando esse mapa aqui, na época ele era só isso aqui, ó. Ele só pegava essa parte aqui, só essa faixa. O palco era aqui, no final, algumas poucas lojas e os motoclubes em volta da campanha. Dali a gente entendeu que a gente precisava trabalhar uma estratégia de investimento. Então a gente começou a trabalhar em 3 pilares principais. A gente começa a investir e nunca mais para. O investimento nesses três pilares vão sempre aumentando. O primeiro pilar era de infraestrutura. Né? Nessa época, a gente já tinha mais de 180 mil pessoas em 4 dias de festival. Então era um negócio, só que você não pode botar 180 mil pessoas circulantes, né, que vai dar em torno ali de 40 mil pessoas média por dia, num pico simultâneo de 20, 25 mil pessoas, faltando água, faltando luz, ou não balanceando corretamente, ou, enfim, né, com todos os desafios de infraestrutura logística que tem. Então o primeiro passo, o primeiro pilar foi de investir em infraestrutura. Conseguir garantir que o festival tem uma estrutura básica, não estamos falando de cenografia, não estou falando do que é bonitinho, estou falando do que é estrutural, do que é necessário, como se fosse a viga de um prédio, para a gente poder comportar esse público, esse crescente público que vem ano a ano para o Moto Week. Então a gente começou a investir nisso. Feito esse investimento, a gente falou, bom, então agora nós estamos estruturados, né, já temos uma equipe 24 horas de hidráulica, tem uma empresa de segurança, tem CFTV, tem uma infra por trás e uma equipe por trás gerindo essa infra. Então acho que agora a gente consegue começar a trabalhar o artístico disso. Vamos começar a melhorar as atrações, porque agora a gente precisa, porque a conta nunca diminui, né? A conta só aumenta, você está investindo. Então, vamos começar a trazer artistas para mostrar para a cidade que esse festival está acontecendo. Porque para Brasília, até 2010, 2014, até 2014, via-se uma diferença na paisagem da cidade, né? Você, nossa, mas tem tanta moto aqui, tanta gente de fora, o que está acontecendo? Ah, parece que tem um negócio de moto aí acontecendo. Ninguém sabia muito bem o que era. Hoje você pode perguntar para qualquer pessoa de Brasília, que mora aqui ou até fora, assim, tá, mas tem um negócio, é o Moto Capital, o Moto Week, né? Tem um negócio, é um festival e tal, todo mundo já conhece. Então foi parte desse trabalho de trazer bandas, trazer o interesse da cidade, assistir os shows, puxar essa cultura do rock, né, que é muito, muito sólida dentro do motociclismo, para dentro. E aí eu tenho, então, essa parte de infraestrutura pronta, eu tenho a parte das bandas, dos artistas que a gente começou a trazer, primeiro Erasmo, depois Blitz, veio trazendo esse pessoal. E aí a cidade foi começando a conhecer e abraçar, e o lance era desmistificar que ele é um festival para todos. Não precisa ter moto para estar no Moto Week, mas você precisa estar inserido ou gostar do lifestyle, do estilo de vida. Então, muito mais do que só asfalto, motor e óleo, a gente entendeu ao longo desses anos que o Moto Week é um festival de estilo de vida. Você gosta de rock? Moto Week. Você gosta de moto? Obviamente Moto Week. Você quer um ambiente legal, seguro,
para você curtir um programa com a família, num ambiente familiar, que você pode andar meia-noite, 1h da manhã com seu filho pequenininho, com seu marido, sua esposa, sem ter estresse, esse negócio que você tem, às vezes, em muita aglomeração de pessoas, o Moto Week também é o seu lugar. Então a gente foi entendendo que tem esses diferentes públicos que convergem dentro de um gosto comum, seja ele pela música, seja ele pelo contexto de liberdade, né, de ter um ambiente familiar. Então a gente vai pegando esses pontos comuns e vai trabalhando. E aí em cima disso vem o terceiro pilar, que é o investimento em comunicação. E aí começa. Então ele sai de Moto Capital, passa a ser chamado de Brasília Capital Motor Week, que é um nome grande, a gente sabe disso, a gente sabia disso no dia que a gente lançou a marca, mas a gente precisava fazer a relação na cabeça do público entre Brasília Moto Capital e Brasília Capital Motor Week. E aí foi assim seguindo, porque ele passa a ter mais, em 2016, ele passa a ter 10 dias de duração. E aí você tem um status Bike Week, que é dado a festivais de grande porte voltado para o motociclismo com pelo menos 7 dias. A gente tinha um festival, quando a gente pegou a marca, ela já tinha 4 dias, ela é de quinta a domingo. Quinta, sexta, sábado, domingo. Eu falei, poxa, mas é muito curto. Eu saio, o cara que vem 2.000 km, 3.000 km, ele passa 3 dias na estrada. Eu fico 10 dias fora de casa, mas eu só tenho 2 dias de festival, né, essencialmente. Então, precisava ter mais tempo e tal. Então a gente aumentou para 5 dias, começava na quarta e até domingo. A partir desse, e aí veio sempre uma pressão para a gente aumentar mais o período do festival, para que o público pudesse aproveitar mais. Ai, poxa, mas só um final de semana, porque daí eu não posso ir nesse, justamente esse ano eu não posso ir nesse, por que não faz um outro também? E aí vem um outro lance. Aumentar para 6 dias não faz sentido, eu ia começar numa terça, eu não tenho fluxo de pessoas na terça. Ou no final ir para segunda também não faz muito sentido. Então de 5 só valeria a pena fazer para 10, porque eu pego os 2 finais de semana, que é o pico de público, de pessoas, e obviamente de bandas, de artistas, de shows, etc. que a gente fazia no festival. Então a gente começou, né, em 2016, a gente começava na sexta-feira e ia até o outro domingo. Para sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, 10 dias. Só que dali a gente percebeu que domingo era meio um clima meio fim de festa, o público de maneira geral já não ia mais tanto pro moto, a gente também fazia ali, não valia a pena colocar uma banda muito grande no domingo, porque não tinha corno, o pessoal já meio que desmontando, as lojas também já meio que, cara, não dá para fazer domingo no fim. E em contrapartida, eu tenho um outro problema, que eu já abria numa pancada. O que abria numa pancada? Eu já abria o evento lotado. E num complexo desse, 298 mil metros quadrados, você tem 1 milhão de coisas que, por mais planejadas, bem montadas, testadas, podem e provavelmente em algum momento vão dar errado quando você está com essa estrutura sendo testada ao topo. Não tem como você testar uma estrutura que comporta 100 mil pessoas, a não ser se você tenha 100 mil pessoas lá dentro. Você pode testar lindo o fluxo, eu abro todas as torneiras, vejo toda a hidráulica, está tudo funcionando, não tem nenhum vazamento. Joga pressão de uma água da AKS entrando, mais água de fonte, mais a torneira saindo de lá, mais o entupimento do vaso, não sei o quê. Então tudo isso muda. E abrir o evento cheio, já de start, muito cheio, tudo que podia dar errado vai dar errado logo no primeiro dia, na mesma hora, num curto espaço de tempo, você tem que resolver. Né? Então, imprevistos acontecem em evento, não tenha dúvida disso. Mas dali a gente falou, cara, por que a gente não tira o domingo e abre numa quinta? Faz uma abertura mais light, bota bandas, a gente sempre bota bandas boas na quinta-feira, Raimundo, CPM, Charlie Brown, mas assim, ele não está tão lotado quanto sexta e sábado. A gente consegue testar o complexo, e aí na sexta, que já lota, transborda de gente, a gente já teve aí 12 horas para olhar o que deu certo, o que não deu, o que precisa alterar, o que precisa ajustar e consertar. E em contrapartida, o domingo, que era já meio fim de festa e tal, ele continua, porque os motoclubes que estão aqui, eles estão desmontando sua barraca, eles estão desmontando seu espaço, ajustando uma carninha, tomando uma cervejinha, é meio que a despedida deles ali. Não está aberto ao público, mas está aberto ao primário, que são os motoclubes e os motociclistas que estão com espaço aqui dentro. Né? E em contrapartida a gente consegue pegar um dos 10 dias e ter uma rentabilidade melhor nele, com uma logística mais confortável para a gente poder gerir o complexo. Então, com esses 10 dias a gente supera os 7, e aí a gente se enquadra no que é um Bike Week.
Sturgis, Daytona, Faro, enfim, Faro em Portugal, a gente se enquadra dentro desse perfil. A gente tem um monte de gente que se denomina Bike Week, mas tem 3 dias. Aí fala, uma semana de 3 dias? Né? Como é que faz? Não sou eu que julgo, não tenho, cada um entende, mas a gente gosta de estar dentro do que é a regra. A regra não é essa, Bike Week é uma semana, 7 dias, então pelo menos 7 dias você faz uma semana da moto, que é a tradução literal, né, do Bike Week. E aí a gente queria de alguma maneira incorporar isso dentro do nome, né? Então não fazia sentido Brasília Moto Capital Week, por exemplo, né? Então a gente não podia perder o capital e não queria tirar o lance de Brasília, porque a gente estava numa outra trajetória de mostrar para as marcas, patrocinadores, etc., em 2016, de que a gente tem um festival enorme que nada perde para os grandes festivais que estão acontecendo, né, em nível nacional no país, mas que tem muitas oportunidades bacanas para ele, que isso é em Brasília. Então a gente trazia esse nome junto. E aí virou Brasília Capital Moto Week. E a gente não quis botar Bike Week para não deixar tudo em inglês do nome, deixar um pouquinho da nossa raiz aqui, apesar da cultura ser americana, né, nasceu nos Estados Unidos, trazer um pouquinho desse nosso tempero brasileiro. A gente se divide em funções. Então, parte de comercial privado, patrocínios, novos negócios, etc. E oportunidades de marca, licenciamento, essa coisa toda é comigo. Artístico comigo, logística, operação e infraestrutura, né? E aí, obviamente, a parte de comunicação. Então, isso está no meu guarda-chuva. A parte de relações institucionais, recurso público, motoclubes e administrativo financeiro está no guarda-chuva da Ju, né? E aí a parte, obviamente, de sustentabilidade e legados sociais também está no guarda-chuva da Ju. Então a gente meio que se divide. Claro que a gente participa de um do outro, né? E tudo, até porque a gente é sócio na vida, né? Nós somos casados, então não é sócio na empresa, sócio na vida, sócio nos filhos, sócio em tudo, né? Então a gente acaba muitas vezes indo, mas a Ju tem um contato muito mais constante com os clubes, porque na alegria e na tristeza é ela quem, né, o departamento que está lidando com os motoclubes está diretamente sob a diretriz dela. Mas a gente participa, até porque tem muitos motoclubes que estão há 20 anos dentro do motoclube. Então há 20 anos assim, eles pegaram todas as fases. Da fase que ele podia chegar um mês antes e ficava ali sentado, tomando uma cerveja e a gente correndo de um lado para o outro para montar o evento, ele ali vendo aquilo. Tem histórias muito legais desses clubes, principalmente os que estão há muito tempo dentro do moto, que acabaram vendo a gente assumir o festival, entender o festival. A gente conversou muito com eles, fazia muita reunião com eles, né, principalmente esses mais antigos. Mesmo com as diferenças de clubes e grupos, eles têm 3 pilares que são muito similares, que é a irmandade, que é a igualdade e que é a solidariedade. Isso tudo está muito presente o respeito. Óbvio, somos seres humanos. Cada clube tem pessoas, deveria ser mais ou menos, enfim. Mas tem isso. Então, por isso que a gente fala muito da caveira, por isso que a gente fala que embaixo da pele a gente é todo mundo igual, e por isso que o moto faz sempre tanta questão de ser tão inclusivo, de ser tão acessível, de poder ter todo mundo participando. O que mais me chama a atenção de tudo, assim, é esse coração aberto. Eu tenho a sensação, todos os anos, que eles entram e eles respiram e falam, nossa, vão ser uns 10 dias. E ali parece que nada vai atrapalhar. Tipo, eles se recebem, eles acolhem, eles não querem saber se eu estou trazendo uma pessoa, se é meu amigo, é amigo deles também. Se um precisa de uma coisa, todo mundo vai lá tentar ajudar. Então, assim, é uma coisa tão forte, é um mesmo querer tão intenso, que aí eu resumo isso à ideia do Motoweek ser só vendo. Porque é isso que eu estava falando com a Gi, que eu tento todo ano passar para o time todo, contagiar eles dessa energia. Eu sinto claramente que todo mundo que trabalha, tanto no festival quanto aqui no escritório, curte trabalhar. Antes, eu tinha o hábito de guardar o meu crachá e ficar só observando, assim, como é rico, assim, como é nostálgico
Você passa em alguns clubes, aí a comida tá pronta, aí a vovó vai lá serve, aí as crianças servem, aquela coisa bem antiga, assim, de família, assim, de unidade, sabe? E eu acho incrível, assim, fora o amor que eles têm pelo movimento de fazer parte da natureza, de estar ali e eu falar, gente, vamos cuidar da sustentabilidade e tal, e eles pegar o saco e colocar no lugar certo. Vamos fazer o social e eles estão super engajados. O motociclista, ele não é uma pessoa de eu enfiar regras. Um senhorzinho chegou e falou assim, posso falar com você? Eu falei, claro, eu sou de Aracaju. Eu vim porque eu ouvi você no Stories. E eu queria tirar uma foto com você. Eu falei, nossa, você veio de Aracaju aqui só pra tirar uma foto. Então vamos tirar várias fotos. E tem uma coisa minha, assim, muito particular, que eu posso ter todas as responsabilidades do moto, eu tenho várias, mas eu pisei na rua, eu vou atender todas as pessoas. Todas as pessoas. Da criança, todo mundo que quiser falar comigo, eu vou falar. Porque eu acho que é o mínimo, sabe? Tipo, aquelas pessoas, aquilo faz parte da experiência. Quando a gente assume moto, eu na verdade eu nem andava de moto ainda, mas eu tenho uma relação com moto assim, mais próxima, a gente de uma forma ou de outra, né, no próprio movimento dia do motociclista, o primeiro Moto Capital, a gente acaba tendo, até porque eu vim de uma Transamérica, sempre estava muito ligada no rock, sempre esteve muito ligado na moto, então a gente acaba indo e tal, mas quando a gente toma a decisão de assumir o moto, foi uma decisão de olhar para o negócio, né? Então é legal trabalhar com o que você gosta, mas não foi uma decisão racional, foi uma decisão racional de falar assim, tá, então... E aí depois pegou e falou assim, agora tem que fazer dar certo, né? Tá aqui, tem que fazer dar certo esse negócio. Então aí a gente foi indo, e aí obviamente ao longo dos anos a paixão pela moto e pela cultura e por tudo vai crescendo. Eu passo a andar de moto, compro uma moto, tive carteira, mas meu pai já andava de moto, né? Meu pai não era de motoclube, meu pai nunca foi disso, ele era o lobo solitário, né? Ele andava de moto para cima e para baixo, ele já tinha essa história, então já sempre tive uma proximidade com essa questão da moto, mas foi uma decisão racional. É aquela história assim, a gente gosta muito e respeita muito esse meio, esse ambiente, essa cultura. Mas é uma coisa que inclusive a própria Ju fala, assim, não é porque eu faço Moto Week que eu sou obrigado a andar de moto. Hoje eu gosto de andar de moto, se amanhã eu não gostar mais de andar de moto, não vai diminuir o respeito, a paixão e o carinho que eu tenho pelo motociclismo. Né? Você tem muitas histórias de pessoas que andavam de moto e por algum motivo ou outro não podem mais ou não querem mais andar, mas continuam vivendo nesse meio. Então, eu não ando de moto porque eu tenho o Moto Week e nem tenho o Moto Week porque eu ando de moto. Mas uma coisa acaba alimentando a outra. Em 2016, a gente identificou um problema grave que era esse do mototáxi. Eu não conseguia compreender que eu tinha um evento que lotava, um festival lotava, transbordava de gente. Foi até um show do Frejá, que a gente olhou isso assim e falou, cara, não tem lógica, alguma coisa está muito errada aqui. Porque o evento absolutamente lotado, cheio de gente para toda a banda. Eu tinha um fluxo ok de pessoas entrando, mas aí quando eu vi a minha bilheteria, sei lá, não pagou a diária da van que levou o Frejá do hotel pro show. Eu falei, cara, tá muito errado. Tá muito errado, porque não tem lógica isso. E aí a gente foi observar na área externa, né? Então nessa época, por exemplo, a gente não tinha uma equipe de gestão de tráfego de veículos externos. Hoje nós temos uma equipe grande que faz essa gestão, desde lá do Balão Torto, junto com o Detran, com o DR, todo mundo, o BPM, para poder gerir tudo. A gente não tinha isso lá. Então acabava que quando abria as portas aqui, a gente lidava muito do muro para dentro. Né? E aí do muro para fora, a gente fazia reunião da Secretaria de Segurança, desde 2014, na pós-Copa do Mundo, faz essa reunião na sala de crise da Secretaria, com todos os órgãos, a gente faz o planejamento, mas assim, eles estão fazendo a parte deles, nós estamos fazendo a nossa do muro para dentro. E aí quando a gente sai e vê uma quantidade enorme de motos, motoboy mesmo, e nada contra o motoboy propriamente dito, né? Mas assim, um monte de moto parando
abordando o pessoal na fila da bilheteria, porque eu tenho fila de bilheteria na câmera, mas eu não tenho ingresso saindo. E aí ele pegava o cara, cobrava R$10, subia na garupa e entrava, dava a volta. E aí esse cara, a gente começou a seguir esse cara. Esse cara ele nem desligava a moto, ele fazia, ia e voltava. Então assim, tinha moto fazendo 150, 170 acessos por noite. No primeiro dia que a gente olhou, mapeou, contou, eu tinha mais de 70 motos fazendo isso. Aí você multiplica 70 por 10 dias, por 170, 150 acessos cada uma delas, vezes o valor do ingresso. Quando a gente viu o tamanho do rombo, era um rombo assim, gigantesco, num orçamento que não era tão grande quanto é hoje, assim, não custava tanto, então fazia uma grande diferença. Imagina, a gente está falando em 2016, eu tinha uma vazão de qualquer coisa ali em torno de uns R$700 mil. R$700 mil em 2016, comparado com hoje, é mais de 2 milhões. Muito dinheiro para você olhar e falar, cara, como é que tu perdeu? O que eu faço aqui agora, né? Então a gente acabou o festival, enfim, e aí chamamos reunião com os motoclubes, conversamos com eles, como tudo que a gente faz. Falou, gente, a gente precisa da ajuda de vocês. Porque tem muitos motoclubes, inclusive, fazendo justamente esse processo. Que assim, não era contra a regra. Sabe aquele negócio, não é ilegal, mas é imoral? Você está tirando o dinheiro do festival, que é o cara que banca aqui, ele banca um monte de coisas que os motoclubes estão usando aqui dentro, que não pagam pra entrar. E na época, 2016, se eu não me engano, acho que o motoclube pagava alguma coisa em torno de uns R$800 pelo espaço dele, durante 10 dias, R$1.000, alguma coisa assim, era pouco. Hoje ele paga qualquer coisa entre R$3.900 e R$11.000, dependendo do tamanho do espaço que ele vai ocupar. Então, você tem uma ideia do tanto que fazia diferença esse valor. Eu falei, gente, a gente precisa de ajuda, porque começa de dentro de casa, nenhum de vocês fazem isso, o pedestre paga o ingresso, ele precisa pagar o ingresso porque a gente precisa pagar a conta do que vocês usam, de estrutura, chuveiro, banheiro, segurança e tal. E aí foi um primeiro ano. E aí muitos ajudaram, mas você não tinha como coibir. Aí, imagina, o cara tá lá, 10 conto, 150 ingressos por dia, 10 dias, tudo bem que ele não faz isso nos 10 dias, né? Segunda, terça e quarta, por exemplo, ele não fazia, mas 7 que seja. Então 7 vezes 150 vai dar 1.050 vezes 10, o cara tá falando em R$10.500 em uma semana. No ano seguinte, você acha que tinha quantos motoboy fazendo isso? Deve ter uns 200 lá. Todo mundo lá. E aí ficava um negócio que atrapalhava a polícia, que atrapalhava não sei o quê. Então a gente começou a tentar entender. Falou, olha, transporte regular de passageiros, precisa colocar, precisa de ajuda. E muitos motoclubes a gente ainda identificou que estavam participando, não cobrando. Porque pra mim, independe se o cara está cobrando ou não está cobrando. Se ele está tirando o pedestre que estava na fila para comprar ingresso, para poder entrar de graça, ele está tirando dinheiro do evento. E aí a gente falou, olha, não tem jeito, a gente vai ter que começar a cobrar garupa. Foi um rebuliço. Não, mas é porque é um absurdo, porque, gente, a gente cobrou um negócio assim, começou com um valor hiper simbólico, que mal pagava a estrutura. Porque para fazer dar certo também, aí é uma coisa que você não tinha muita margem de erro. Se eu monto uma estrutura de cobrança de garupa que não dá certo, que vira tumulto, eu só faço ela uma vez e eu vou ter que caçar outra solução, porque eu não vou conseguir cobrar. Porque aí eu estou cobrando o cara e trazendo uma dor de cabeça para ele, trazendo um desconforto para ele. Então, para fazer isso certo, eram mais de 80 pessoas trabalhando, óbvio que depois foi aperfeiçoando com o sistema e tudo, mas eram 15 guichês, eram mais de 80 pessoas, papo a fila, não sei, para cada pessoa não ficar na fila. Porque uma coisa, você está na fila em pé, você fica lá 5 minutinhos na fila, não, 10, você fica lá. Na moto, a moto esquenta, queima a sua perna, você está gastando gasolina, você está lá de jaqueta, de couro, sem vento, calor, aquele negócio todo, e a moto esquentando, então não podia esperar. E aí a gente fez esse primeiro ano, daí veio várias reuniões com os motoclubes, alguns protestaram, porque não pode, gente, a gente senta, explica, chega num consenso com o grupo que foi o que aconteceu, e eles falam assim, então tá, então bota um horário gratuito. Tá bom. Vamos o quê? Não, até 17. Falei, não, até 17 não, vou fazer melhor, até 18, dia de semana. E até as 15 no final de semana. E aí vocês, quem está aqui, já vivendo, porque muita gente tira férias, etc. E aí vocês, que são vocês, entram nesse estado. Por que 15 e por que 18? Porque eram os horários que começavam a chegar o pessoal do transporte regular. Então, a gente, na hora que esse pessoal chegava, porque durante o dia estão fazendo outras coisas, na hora que esse pessoal chegava já estava cobrando.
E aí a gente começou a fazer essa logística. Aí à medida que o universo foi aumentando, também teve que aumentar o garupa, porque aumentava um monte de coisa, de sistema e tal, e não podia ser uma diferença muito grande, né, de um para o outro. Então, tudo muito conversado sempre com os motoclubes, para puxar a opinião deles, para ouvir sugestões. Em 2020, a gente estava passando por um processo de rebranding, e aí entendendo que, porque daí assim, muita gente chamava de Brasília Motor Week, de Brasília Moto Capital Week, é muito nome, né? Então fica muito... e aí a gente falou, cara, ok, todo mundo já sabe, você vai falar de evento de moto hoje no Brasil, grande, maior que tem na América Latina somos nós, isso já está sacramentado, tem 300 anos que nós estamos fazendo isso. Acho que agora você não precisa mais, porque o capital já tá sacramentado, já está solidificado aqui. Então tira o Brasília do nome e subentende-se que Brasília está em capital também, porque somos a capital do país. Então virou Capital Moto Week, tirou o Brasília do nome em 2020. Em 2020 a gente redesenha a logo também, traz um pouquinho da modernidade e tudo, mas ainda dentro desse status. E passa a surgir os apelidos, né, que são as siglas, MW, Moto, né, antes era BC, MW, também é grande para caramba, sigla tem que ser no máximo 3 letras, então. E aí a gente foi colocando, e com isso a gente percebeu também que a marca ficou mais atraente ao público de maneira geral, mais moderna, que reflete um pouquinho desse caminho, dessa trajetória que a gente veio trazendo. Então, naturalmente também, com os parceiros de mídia, com os patrocinadores, todo mundo impulsiona a marca de alguma maneira, né? Então, e a nossa intenção sempre foi isso, a marca tem que ser, existe o Pedro e a Ju, que são os sócios, né, da empresa que é dona da marca, mas muito maior do que o Pedro e a Ju tem que ser a marca, é o festival é maior. Se não souber meu nome, não tem problema nenhum, gente, não vou ficar chateado não, mas você tem que saber o nome do festival, porque a marca dele tem que ser maior do que a pessoa está por trás, né, fazendo a gestão dele. E aí foi o que a gente fez nesses últimos anos aí. Hoje, graças a Deus, o Moto chegou num lugar que as pessoas que são do universo falam a cidade das duas rodas. Ninguém fala mais da cidade dos políticos. Porque no começo era assim, a gente só ouvia isso, não, cidade. Hoje, a melhor cidade para andar de moto, todas as marcas. Então, assim, para a gente levar a Brasília, que é uma cidade que a gente ama, nesse lugar, assim, desse jeito, é muito gratificante, muito gratificante. O Correios criou um CEP dentro do Moto Week para a cidade da moto. Você mandava a carta e você recebia a carta da cidade da moto durante o mês de julho. E aí criou esse selo. Então, tanto esse selo quanto o carimbo da cidade da moto e a prensa está no Museu dos Correios lá no Rio de Janeiro, porque trataram o Moto Week como uma cidade. Então, poxa, isso é legal pra caramba, né? É muito bacana. Eu acho que assim, cada desafio superado, cada etapa superada pra gente é muito gratificante. A gente, desde 2014, começou a investir muito em comunicação. E parte da comunicação é você ter material de qualidade, fotos, vídeos, apresentações, etc., que traduzam de alguma maneira o que é o festival, a dimensão do que é o festival, as oportunidades que ele traz para as marcas. E eu sou comunicólogo, né, sou formado em publicidade, então eu sempre trouxe muito essa questão dos números, dos dados, de como que a gente vai trabalhar e mensurar esse impacto positivo para as marcas, como é que a gente cria um ambiente otimizado para essas marcas trabalharem. Então a gente traz um pouquinho dessa história para dentro do Moto Week para que as marcas possam criar suas próprias jornadas. Mas não foi um desafio fácil. Começou porque, apesar de eu receber há muitos anos gente do país inteiro e até de outros países, como ele era muito nichado, as marcas entendiam como um evento local e regional. E aí eu estava num limbo, porque um concessionário, na época, acho que era 10 mil reais ou 12 mil reais para comprar uma área de 100 metros quadrados. A concessionária não conseguia botar isso. Ela não tinha verba para fazer isso e fazer todas as outras ações que ela precisava fazer no ano. Porque não é só os 10 mil, tem que fazer os 10 mil, tem que montar, levar gente, etc. E a montadora, que era fabricante, entendia que isso era um negócio estritamente regional e que a marca nacionalmente não tinha como ganhar. Para além disso, tinha um outro fator que perdura até hoje, que muitos, assim, talvez a maior parte dos eventos de moto que acontecem no Brasil são realizados de forma amadora.
E amador eu não estou falando no negativo, né, da coisa, mas são pessoas que são apaixonadas, que têm a melhor das intenções, mas que não são especialistas em evento. Então você não tem um mapa pensado na jornada do cliente, você não tem uma estrutura pensada nessa experiência. Você monta um palco, monta um som, bota os motoclubes, bota o bar e foi. E aí vai embora. Para a marca isso é muito ruim, porque ela não consegue se posicionar. Por onde que o cara entra? Onde é que ele vai? Quem que vem para cá? Sabe o percentual masculino, feminino, poder aquisitivo, perfil de consumo? Você sabe disso? Não sabe, porque ele não está mensurando isso, ele não tem caixa para mensurar isso. E a maior parte deles acesso 100% gratuito, etc. Então a gente teve que meio que furar essa bolha. A gente passou uns bons 3 anos indo a São Paulo, dialogando com as montadoras, batendo na porta e explicando que o MotoWeek era muito maior do que um encontro regional de motos. Isso para eles que são do nicho, que são, né, especificamente de moto. Imagina para uma telefônica, uma cervejaria, marcas que têm oportunidades hoje dentro do festival, mas que não são necessariamente dentro desse nicho. Então hoje a gente tem grandes marcas que estão com a gente dentro do festival e isso também acaba atraindo outras novas grandes marcas. Às vezes um concorrente da marca, você tem um banco X, o banco Y quer entrar porque viu o banco X, mas o banco X tem a preferência, porque ele está com a gente. É óbvio que as cotas vão se atualizando e tal, e aconteceu no passado, dá uma tuliada, troca de marca, né? E aí trocou de marca, a outra fica aqui para trás, e aí essa daqui já vem para frente, aí renova, e assim você vai fazendo. Então o MotoWeek hoje, a gente mapeia as marcas, mapeia as oportunidades, faz uma prospecção sempre motivada. Eu não quero o dinheiro da marca pelo dinheiro da marca. Eu quero que a marca invista dentro do MotoWeek, mas que ela invista e se posicione de maneira que ela performe bem. Porque daí o investimento dela é constante. Se ela não performa bem, eu pego o dinheiro dela uma vez e aí não adianta. Eu acabo até me queimando, porque tem uma outra, né? O pessoal que é diretor hoje da BMW, amanhã está na Honda, depois no outro dia está no Fini. São Paulo é grande, mas é um ovo, né? O pessoal fica rodando entre dali. Então é sempre importante a gente manter uma imagem positiva do festival como um festival que performa bem, que entrega bem para as marcas e eles se falam. Então esse boca a boca deles também tem beneficiado bastante a gente. E dentro do nosso plano de mídia também faz sentido e ajuda bastante ter uma Rede Globo, um Correio Brasiliense, uma Transamérica, um Metrópolis, como parceiros dentro do festival, que chancelam, porque são marcas, principalmente a Globo, apesar de eles terem feito um trabalho bem bacana agora de valorização dos festivais locais, mas a Globo, nacionalmente, ela não tem todo e qualquer evento. Tem que ter uma história, você tem que ter um certo patamar ali para a Globo entrar. Esse ano a gente teve 7 noites de programa ao vivo na Globo, mais o especial, mais o Globoplay, mais o G1 ao vivo. Ela não faz isso em nenhum outro evento aqui. O modelo que ela aplicou para o MotoWeek esse ano é o modelo que ela aplica para o Rock in Rio, para o Lollapalooza. Foram 14 marcas apoiadoras e patrocinadoras, e outras 48 marcas que não estavam nem patrocinando, nem apoiando, mas que estavam dentro do evento de alguma maneira, do festival de alguma maneira. Então, trabalhar 62 marcas, a gente tem que trabalhar com muita antecedência, até para que todos tenham espaço. Não adianta eu botar todo mundo, parece uma lista telefônica, né? E aí tem uma resistência natural, né? Se você tem um monte de marca uma do lado da outra, tudo vira paisagem e nenhuma marca aparece. Então, posicionar essas marcas bem, enfim, tem um time o tempo inteiro focado nisso, que é o nosso time de comércio, de patrocínios e novos negócios. A gente tinha algumas não eram nem as marcas, eram um concessionário, etc., que tinha exposição. Não era uma cota de patrocínio, nem uma cota de apoio. Então a gente começou a estruturar. O Story está aí, nessa águia aí, que com exceção desse ano, todas as outras têm as marcas que participaram ao longo desses anos no MotoWeek. Esse ano a gente, graças a Deus, era muito, então ia ficar uma lista telefônica na credencial e o espaço também foi melhor utilizado, colocando itens de segurança, de acesso, etc. Então era nenhuma e foi crescendo gradualmente, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho ali, e a gente foi ganhando esse corpo até que a gente tem, por exemplo, cota de pneu oficial, tem todo ano, de jaqueta oficial, de capacete oficial, de moto oficial, hotel oficial, temos cotas de produto oficial, né? Esse ano, banco oficial, essas daí tem todo ano.
Para além disso, você tem as cotas de patrocínio, propriamente dito, e aí as propriedades de apresenta. Quando a gente fala que a gente começou a investir em 3 pilares, que eu falei lá atrás, é investir mesmo, porque a gente sabia que não ia voltar. Esse dinheiro não se pagava. Então a gente colocou realmente dinheiro que sabia que não voltava naquele ano, nem no ano seguinte, nem no outro, e que ele só poderia voltar se a gente desse o próximo passo em cima da relevância e do alcance da marca. Para que a gente pudesse, como hoje, por exemplo, a gente está começando a entender melhor e receber um pouco desse investimento de volta, né? Aí veio uma pandemia. Tem 2 tipos de exposição, né? A gente tem o pessoal da associação, então, dentro da avenida principal do festival, que é onde ficam essas marcas, a gente tem até o motobar e depois do motobar. Então, até o motobar ali fica essa parte da associação. São lojas e pessoas que são quase que meio nômades, assim. Eles passam, cada semana eles estão dentro de um evento de moto diferente no Brasil e eles ficam, a vida deles é ficar rodando evento de moto. A gente junta o útil ao agradável, entendeu? Então, quando você perguntar por quê, a gente andava de velocípede, bicicleta, aí se atende para pegar uma moto, e aí você vê que havia necessidade de alguém ter um nicho, ter um produto específico para quem andava de moto, que não tinha. Então aí surgiu os barraqueiros, que na época falava barraqueiro, não eram expositores, entendeu? Era barraqueiro. Era uma caixa de sapato que botava para vender, era um pano que botava para vender as bandanas, vender os bottom. E hoje você tem aí lojas especificadas de vender camiseta, boné, capacete, roupa de couro. Então tornou uma coisa mais sofisticada para atender a demanda de quem gosta de andar de moto e os caras que não, às vezes andam de carro, mas quer ter uma jaqueta daquela, quer ter um boné, e agrada tanto faz quem é do ramo e quem não é do ramo. Rio das Ostras surgiu, Búzio, Cabo Frio, Miguel Pereira, aí vem o Nordeste com a Bahia, Espírito Santo, veio os grandes eventos a nível de Brasil. E aí surgiu o Velho Silva, que viajou aí para Daytona e trouxe muitas ideias para o Brasil na época. O professor começou a copiar. Aí surgiu também a ideia do Moto Capital, ele teve várias passagens, Mané Garrincha, Coxa Acústica, Lago Paranoá ali, e aí várias experiências, veio cair aqui na Granja e está até hoje, que esse mundo aí que hoje se tornou aí o primeiro evento do mundo a céu aberto cercado, entendeu? Porque as pessoas fazem muita comparação com Daytona. Daytona é uma cidade voltada para o carro e a moto lá, que vive isso lá. E aqui nós temos um espaço, não sei quantos metros, 1000 metros tem aqui, mas que supera aquilo tudo, porque lá é a rua, onde tem um botequim tem uma bandinha tocando, tem uma festinha, então dá a impressão de ser uma coisa, grande, mas a nível de América Latina, o Moto Capital, para mim, é o maior do Brasil e do mundo hoje, a nível de tipo fechado, cercado. É bem louco, às vezes a gente muda da noite para o dia, mas a gente vive num ônibus, no motorhome, e aí a gente vai partindo de um evento para outro. Às vezes a gente passa em casa, vê a família, tira uma semaninha de descanso e depois volta. Existe a associação dos expositores, então tem os grupos, a galera vai se ajudando. Enquanto acontece aqui, está acontecendo em outros estados. Então quem não está aqui também está expondo em outro lugar. E assim vai indo. Aí a gente vai se avisando
e chega no lugar, já tem um lugarzinho certo para cada um. E aí começa a montagem, tudo de novo. A gente vai expondo, depois guarda, bota tudo no ônibus, pega estrada, monta tudo de novo e assim a gente vai fazendo. Hoje isso aqui é o manjar dos deuses. Você não pode reclamar de falta de banho, você não pode reclamar de restaurante que tem aqui dentro, você não pode reclamar de banheiro, tudo que você imaginar, a organização do evento cumpre com o que faz, entendeu? O Pedro e a Juliana, eles fizeram uma cidade da Rio do Roda funcionar em 10 dias, coisa que alguém jamais poderia imaginar isso fosse acontecer. Muito com o Pedro, assim, tipo, tem alguns lugares que o Pedro que vai, eu não vou muito, tipo camarote, backstage, eu fico mais à noite ali atendendo os clubes, indo nos espaços deles. E aí, dentro dessa plataforma de comunicação que é o Motorweek, a gente foi entendendo que a gente tinha que criar uma cidade, né? E tinha de ter tudo que tem uma cidade. Então, nasce o Lady Bikers por causa disso, que na verdade existia antes um espaço que chamava Espaço da Mulher, e que eu nem era tão engajada ainda entre eles, eu cuidava mais da parte administrativa e financeira, eu sempre cuidei dessa parte até hoje. E eu percebi um desconforto das mulheres, assim, desse espaço, então era muito contraditório, um espaço para a mulher e as mulheres não gostavam, eu queria entender o que estava acontecendo. Aí nasceu o Lady Bikers, que foi muito engraçado, a gente estava um dia no escritório e eu falei, vamos desenhar, o Jota, que é o nosso coordenador de comunicação. Eu falei, Jota, mas eu queria uma representatividade, eu queria que fosse uma jovem, uma senhora e uma mulher. E são 3 figuras, né? E aí foi nesse momento que eu criei um grupo de mulheres pelo Brasil que são de motoclube, de motogrupo, ou que são só garupa, enfim, que gostam desse rolê. E a gente tem esse grupo até hoje, no Lady Bikers. E elas que começaram a me munir do que elas queriam. A Ju tinha um sonho, né, de ter um espaço seguro para as mulheres que acompanham suas famílias, que vivem esse estilo de vida do motociclismo, né, que constroem suas casas, passam 10 dias aqui com a gente. E elas sempre estavam acompanhando e não tinha esse espaço seguro, até mesmo para apoiar o empreendedorismo feminino, para desenvolver talentos. E aí ela criou o Lady Bikers. O Lady Bikers é um conceito, né, de um espaço seguro, onde a gente fomenta, onde a protagonista é as mulheres. A gente trouxe para cá esse ano, com o apoio do Sebrae, conseguimos ocupar todos os 17 espaços apenas com mulheres empreendedoras, onde eu mesma fiz a curadoria, junto com as indicações delas, algumas pessoas vieram direto para o Motorweek porque elas queriam participar. É um espaço onde somente mulheres são protagonistas, desde dentro dos stands quanto fora. Então todas as DJs que tocam são mulheres, todas as bandas que tocam aqui foram 4 bandas, né? Já foram 2, faltam 2 ainda. São, em sua maioria, compostas por mulheres também. A gente tem um operador de áudio, mas a nossa hold é uma mana também. Eu como produtora, né, representando o Capital Motorweek. E assim, a gente está trazendo esse ano, já teve vários conceitos, mas esse ano a gente está trazendo um conceito de galeria de arte. Por isso que tem essas esculturas de ferro, por isso que a intenção é que seja um espaço aberto, amplo. Tem sido um trabalho muito incrível, assim, ver a troca dessas mulheres, as parcerias que elas fizeram entre si. Muitas têm filhos e elas conseguem trazer para cá esses filhos por ser um ambiente seguro. A gente colocou as esteiras para eles poderem sentarem, brincar. Então tem toda uma dinâmica, assim, que você consegue sair de todo esse caos, digamos assim, tudo que está acontecendo. Somos 6 palcos, né, dentro do evento, e a galera consegue vir pro Lady Bike, descansar, tomar um sorvete, ficar mais tranquilo. E durante a noite também tem um espetáculo de iluminação. Eu acredito que o empreendedorismo feminino e o Capital Motorweek, com a criação do Lady Bikes, conseguiu atingir esse fator essencial que é ofertar independência financeira, cultural e emocional para essas mulheres. No começo, era um evento muito pensado para o homem, assim, o que o homem vai querer comprar, ver e tal. E a mulher, o que ela tem que fazer?
Então tudo começou com essa ideia do empreendedorismo feminino, levar para lá coisas que interessavam para as mulheres, mas na minha cabeça sempre tinha de ser um lugar que tivesse sombra, porque mulher normalmente sai com criança, então que ela podia sentar e tal. Então ali perto do Dairy Bar sempre vai ter uma comidinha fácil, assim, que dá para criança e que você pode comer fácil. E aí ele foi desenvolvendo. E junto com ele, eu já pensei no Moto Kids. Quando eu falo eu, é nós, né? No Moto Kids para as crianças. Esse ano foi um ano que eu fiquei feliz com as cores, mas eu já estou pensando em uma coisa bem colorida ano que vem. Porque criança é isso, né? Eles adoram. E aí veio o Motopets mais tarde, foi o último espaço que a gente criou com esse público que é tão grande dentro desse universo. Os pets, assim, vários deles têm. Então, e viajam com eles, enfim. Mas tudo tem uma pegada do social no Motoweek. E aí a gente foi construindo esses espaços pensando no que a pessoa ia poder usufruir. Principalmente esses motoclubes, esses motogrupos que dormem lá, que vivem lá. Porque precisa desse entretenimento. E eu fui construindo muito isso com eles. Eu fui muito ouvindo o que eles queriam. Na verdade, é muito engraçado, assim. Eu ouvi já desde... Ju, diminui um pouco a luz do salão, porque você sabe, né? Eu vou lá para paquerar. Desde isso até um tipo, Ju, constrói uma coisinha aqui para ter mais espaço para estacionar as motos, você sabe, né? Eu não posso ficar longe dela, então. Então eu fui entendendo, fora o 1 milhão de convites que eu recebo todo dia, né? Porque todo dia eles fazem festa, né? E eles são muito acolhedores. É muito gratificante para mim como ser humano, entendeu? Porque tem esses momentos. E é um universo, na verdade, o Moto, ele abraça todo um universo de pessoas muito diferentes. Então, ao mesmo tempo que a gente tem aquele espaço lá, que é o Bikers Lounge, que vai a autoridade e tal, o seu patrocinador, eu tenho crianças que estão indo no dia que eu tô de fada e me pedindo, né, eu quero entrar no lúdico delas, né? Então eu acabo virando um grande Papai Noel, assim, né, de sonhos. E o que eu mais escuto é tipo, tira meu pai da cadeia, me tira do abrigo. São realidades muito distintas e que a gente consegue dar aquele momento de afeto. E eu tenho muita atenção na vida do bem, assim, nas ações sociais. Então, para mim tem que ser o melhor lanche, o melhor suco, a logística tem que estar redonda, a água tem que estar gelada. São, tipo assim, os nosso atendimento VIP, o momento mais importante de todo motorista, todo mundo que trabalha sabe, os 3 dias mais importantes, porque a gente recebe a instituição desde manhã até a noite no Sistema Ar Livre. Então, gente nunca assistiu o filme na tela grande. Então, são esses movimentos que realmente me movem. O Jota brinca muito e fala assim, Pedro, você sabe, né? Porque se não tivesse social, a Juliana não fazia motorista. E, de fato, eu acho que quando a gente escolhe uma profissão, tem algo que faz o nosso coração vibrar. E, de fato, para mim, é o social que o moto alcança. Assim. Porque é muita gente, assim, né? De uma senhorinha lá da granja me abraçar e falar, ô, minha filha, eu achei que eu ia morrer sem fazer uma consulta ginecológica. E eu fiz, me arrumei toda, assim, sabe? Tipo, é muito forte isso. E me abraçar e me agradecer, assim. Então, isso acontece muito no moto. A gente fez uma relação muito sólida e muito respeitosa com toda a comunidade da granja. Para entender o que a gente mudava na vida deles, o que a gente atrapalhava. Então, assim, eu tive contato desde as mães que têm filhos autistas até a comunidade do comércio. Todo mundo. Eu escuto todo mundo para entender como a gente poderia ajudar, como que a gente poderia não atrapalhar tanto, já que a gente atrapalha, como seria leve para eles. E a gente foi construindo. Então a nossa relação é muito boa com eles, todos eles. Tem um prefeito, mas tem os líderes também. E a gente conhece as pessoas para conseguir, então a gente sempre dá convite para a comunidade toda, a gente sempre recolhe os currículos deles para empregá-los ali durante aqueles 10 dias, ou na montagem ou desmontagem.
Então a gente tem sempre esse cuidado muito, muito grande com a comunidade. A Vila do Bem começou com uma ideia na minha cabeça de construir, de eu poder conseguir levar para o Motoweek todos os projetos sociais que eu conhecia, que eu conheço e que eu apoio, que eu sou voluntário, que participo ao longo do ano. Então, para isso fazer sentido e funcionar, foi vários desenhos, até chegar em 4 núcleos. Então, a vila hoje ela tem o núcleo da saúde, que é as carretas do SESC, do SENAC, com atendimento odontológico, médico, mamografia, do SESC com corte de cabelo, com toda essa questão de higiene, de higiene e saúde mesmo, básica. E a gente também convidou o SW Barbearia, que é uma barbearia maravilhosa que eu conheci através do Barba, que ele faz corte solidário, corte de barba. A saúde, pra gente, é importante porque as pessoas não têm tanta acessibilidade. E a gente queria trazer esse benefício para a granja. Então, por mais que a gente convide todo mundo, óbvio que é muito mais fácil só atravessar a rua aí. Então, esses atendimentos, a grande maioria são para a comunidade da granja. Mas a gente atende o DF todo. O outro núcleo é arte e cultura. A ideia nasceu de trazer todos os coletivos, todos os grupos, todas as instituições, grupos de amigos que amam a arte, principalmente a arte e a cultura, tiraram eles da rua ou do crime e eles optaram por viver de batalha de rima, de dança, de charme, de grafite. E a gente trouxe esses artistas em apresentações de horas em horas. Então, no espaço de arte e cultura, rolava isso. E rolou também teatro do SLU, teatro do Detran. Então, tudo que era cultura, tudo que era arte, rolava naquele lugar. O outro núcleo é o social. Então, a gente definiu 10 projetos sociais que acontecem no DF. A gente expôs esses 10 projetos sociais para as pessoas que querem ajudar e não sabem como. Então, lá, além de todas as pessoas terem acesso, eu levei empresários, eu levei marcas, eu levei políticos para apoiar esses projetos. E o quarto núcleo era de atendimento, que tinha na hora, a parte toda dos serviços, e o Ministério do Trabalho, e esses tipos de serviços mais burocráticos, demorados lá, era na hora. E no meio dessa vila, o Cinema ao Ar Livre, que é uma parceria que a gente faz com o Cine Circular, que são os filmes que acabaram de sair do cinema. E aí a gente promove entrega de pipoca, balinha e tal. E a gente convida algumas instituições. As pessoas estão perdendo a humanidade, sabe? Então, assim, eles compram solidário. Tudo começou, tipo, a meia é dentro da lei, tá? Então vamos criar um mais barato, que fica entre a inteira e a meia, que é o solidário, para estimular quem não tem a meia, leve ou lixo eletrônico ou crediamento. Só que lá, quando eles chegam, no meio do rolê, eles não entregam, entendeu? A gente fez uma parceria com a segurança pública do DF, eles recolheram tudo, pesaram, contaram, tem que ver a validade, e a gente entregou para várias instituições. Então, é lindo essas entregas. E a Vila do Bem não sou eu, não é o Moto, é todo mundo, entendeu? Eu não tenho um protagonista. O importante não é quem ou o que, é aonde a gente está indo, o que a gente está alcançando, sabe? Então isso é muito gratificante. A gente foi fazendo a coisa de maneira muito intuitiva, né? Assim, dentro do que a gente sabia de eventos, dentro do que é a minha experiência de publicidade, branding, gestão de marca, etc. E a gente foi fazendo, não, vamos melhorar isso aqui, vamos pensar em 24 horas mesmo pensando em como melhorar, prestando mais atenção nas críticas do que nos elogios para a gente entender aonde que a gente podia melhorar. E aí um dos primeiros exercícios que a gente passou a fazer, assim, primeiro foi um turbilhão, né? Então 10, 11, 12, até 13.
Foi meio que um dos primeiros 4 anos foi meio que um turbilhão. Tem que investir nisso, tem que colocar, tem que fazer a coisa funcionar. Você não tinha muito... Tem um ditado que fala, quem trabalha demais não tem tempo para ganhar dinheiro. Você não conseguia olhar o lado estratégico da coisa, porque a gente estava tentando colocar a estrutura, a marca, o Motoweek como para receber bem essa quantidade de pessoas, gerar conteúdo para que essas pessoas ficassem dentro do festival. Ela não vem para cá, dorme, assiste um show e vai embora. Não, eu quero que ela entre, ela tem o que fazer o dia inteiro lá dentro, depois vai e tal. Então a gente estava tão preocupado em preencher esses espaços e ao mesmo tempo ele crescia, ele só ocupava essa faixa, depois ele começou a ocupar esse L, depois ele começou a puxar para cá, é mais gente, é mais coisa, mais estrutura. E aí a gente estava 10, 11, 12, 13. Foi um tempo que a gente ficou olhando. A partir dali, a gente começa a fazer o exercício de tentar entender quem são os nossos benchmarks. Porque em 2010, 11, 12, 13, como tudo, você vai tentar entender quem está fazendo, o que você está fazendo, o parecido com o que você está fazendo, o melhor do que você está fazendo. Você olha para isso, olha para quem está fazendo melhor e vê como é que você consegue chegar ali. E aí a nossa surpresa foi que ninguém estava fazendo o que a gente estava fazendo. Falei, não é possível, gente. Aí a gente começou a ir para alguns eventos. Alguns eventos que são muito bem conceituados, inclusive até hoje, mas que são diferentes. Não, é legal, a galera está aqui, ó, tá vendo? Eles não têm o espaço de motoclube, o motoclube não dorme lá, acampa lá, mas ele não tem o espaço de motoclube, ele não é fechado, ele não tem controle de acesso, ele não tem não sei o quê. Então, quando a gente percebeu que não tinha um evento ou um festival no Brasil que fazia exatamente o que a gente fazia, a gente falou, então, agora nós estamos enrolados, né? Então vamos entender o que a gente quer e quem está fazendo nessa área o que a gente está. Então, vamos entender, Rock in Rio, ninguém faz no mundo, na minha opinião, no Brasil com certeza, o que a Rock World faz em termos de posicionamento de marca, ativação de marca, experiência do público. Esquece, ninguém faz. Em contrapartida, esse lance de você trazer a oportunidade para novos artistas, mesmo que sejam novos artistas mundiais ou artistas que estão começando a despontar, mas dentro ainda de uma cena rock, indie, esse negócio mais underground, um pouco, mas que não é tão underground, Lollapalooza. Legal, música. Tá? Então, Rock in Rio, Lollapalooza. Não tem mais nada a ver com o Motoweek, a não ser essas duas condições. Né? E, obviamente, a trilha sonora está ligada ao rock. Em termos de awareness, né? De reconhecimento de valor de marca para o público. Quem faz? Sturgis Daytona. Mas nada mais de Sturgis Daytona tem relação com moto. Mas o mundo inteiro reconhece como os dois maiores eventos. Com um detalhe. Um tem 78 anos de idade, 78, 79 anos, o outro tem 77, ele assim, tem mais de 70 anos. O Motoweek, em 2014, tinha 10 anos de festival. Então, a gente foi tentando entender o que de cada um a gente podia puxar e fazer meio que esse Frankenstein e aí entender quais são os passos que a gente precisa dar para alcançar essas nossas referências nessas áreas que a gente colocou. Então, a dificuldade de encontrar um benchmark global, você vai fazer um festival de música, você pode pegar o Rock in Rio para o seu benchmark, pode pegar o Rock the Mountain, pode pegar o Lola, agora o The Town. Como festival de música, tudo que ele está fazendo ali, legal, isso aqui não aplica para mim, vai ser um festival de música. De moto, não tinha ninguém fazendo isso. E aí a gente começou a olhar e falou, cara, mas vem cá, se não tem ninguém fazendo isso, como é que eles suportam essa quantidade de pessoas que vão, e vai sempre muita gente para esses encontros? A gente começou a pesquisar público. E aí a gente entendeu que tinha um evento em Portugal, que era o único que naquela época, 2013, ainda tinha mais gente do que a gente, que era o evento de Faro, de Portugal, que hoje diminuiu bastante, hoje Faro é bem pequenininho, mas na época ele era bem grande. Então, Daytona, Sturgis, fica trocando de outro tem mais gente, outro tal, né? Quem é primeiro, quem é segundo. Faro e depois a gente? Não é possível. No Brasil não tem muita coisa muito legal. A gente conversa com os organizadores, conversa com o pessoal de Barretos também, que tem uma noção
que são profissionais de eventos, que assumiram fazer um evento de moto, fazem bem feito. A gente conversou muito com eles, com os organizadores de lá, para entender quais eram os calos dele nessa logística de botar a moto para entrar. O que dava certo, o que não dava, para a gente poder chegar no nosso. E aí a gente percebe que não tem ninguém no Brasil, que não tem ninguém na América Latina desse porte que a gente está fazendo. Tem um monte de eventos, mas não tem desse porte que a gente está fazendo. E aí a gente meio que se liga que a gente está fazendo uma coisa bem diferente do resto, e aí seguiu. E virou meio que uma cultura nossa de olhar para o que está sendo bem feito, mas a gente não segue moda, a gente não segue tendência, até no mais básico, que é tipo nossas redes, por exemplo. Né? Aí você tem uma reunião com a agência, não, porque tem agora aquela trend. Eu falei, velho, a gente não segue, porque o meu público não é isso. O meu público é do tete a tete, do olho no olho, acima de 30 anos. Por mais que todo mundo tenha se digitalizado muito no pós-pandemia, isso pra gente foi muito importante. É legal, ele assiste ali, ele diverte, mas isso aqui é tão sério pra ele que banalizar, sabe aquele negócio assim, vou fazer uma comparação, você curte uma banda e de repente aquela banda começa a lançar um monte de música sem conteúdo, sem nada. Você fala, nossa, mas eu gostava da banda no primeiro disco dela, depois parei de gostar, ficou dança do não sei o que, dança do não sei o que lá, não, eu gostava dos primeiros, conteúdo. Então a gente entende que o público meio que enxerga o Moto Week desse jeito, assim, como uma parte deles ali dentro. Então a gente tem um respeito e um cuidado muito grande com o que a gente faz para não banalizar isso também. Então em 2015 a gente se entende como, se enxerga como o terceiro maior do mundo e o maior da América Latina. Mas veja, uma coisa que é importante, a nossa pretensão não é e nem nunca foi ser o maior. A gente nunca se preocupou em ser o maior. A gente, na verdade, nem sabia. A gente achava que a gente, talvez no Brasil, né, assim, mas na América Latina, no mundo, terceiro maior do mundo, veja, com 20 anos, os outros têm mais de 70, quase 80 anos de realização, segunda, terceira geração de organizadores. A gente não tinha essa pretensão. A nossa pretensão foi sempre ser o melhor, não ser o maior, e continua sendo ser o melhor. Então, ano que vem, se esse ano foram 846 mil pessoas, público circulante ao longo dos 10 dias. Se no ano que vem eu tiver 800 mil pessoas, tiver 780 mil pessoas, eu não vou ficar chateado com isso se essas 800 mil pessoas tiverem tido uma experiência maravilhosa. Se essas 800 mil, porque não é o tamanho que me diz, entendeu? Se para essas 780 mil pessoas eu fui o maior evento que elas foram na vida delas, é melhor do que eu ter 900 mil pessoas que não estão gostando do evento. Então essa é a diferença de ser maior e ser melhor. A nossa barra é alta de tentar ser o melhor. Pelo menos o melhor que a gente consegue ser, né? Tem aquela frase do Mário Portela, né? O melhor que a gente consegue ser enquanto não conseguimos ser melhor ainda. É isso. Acho que essa é a nossa pretensão. Eu era a doida da sustentabilidade, né? Quando eu mergulhei nesse universo há 6 anos atrás. Muito difícil, não tinha empresa para coletar, tudo muito caro, as pessoas não queriam saber de copo eco. Eu falava que não podia cair do povo dentro da minha cara, foi muito difícil. Mas foi uma construção, porque são muitas toneladas. A gente produz 32 toneladas de resíduo. E que nosso objetivo principal é mandar o mínimo possível para o aterro. Já que a gente não tem tecnologia no DF para fazer qualquer coisa com o lixo do banheiro, esse lixo vai para o aterro. O que a gente pode fazer para o resto de tudo não ir? Então a gente tem a cooperativa a Cobrais, que mora dentro do moto, faz toda a triagem dos resíduos, separa o que vende, porque daí na verdade é uma aula sobre o plástico que vende, o descartável que vende, o papel que vende, não é tudo, né? Ainda infelizmente dentro do Brasil a gente tem uma ignorância, uma falta de comunicação muito forte sobre o que é, o que não é, como é que faz, como é que não faz. É tudo muito solto, assim. Tem gente que lava a caixinha do leite para jogar, tem gente que não joga, tem gente que tem coleta seletiva, tem gente que não tem. Mas na verdade o que a gente defende no moto é a preocupação, é a conscientização da ideia da compra. Quando você for comprar uma coisa, tipo, o que você precisa mesmo daquilo? Ela vai vir embalada no quê? O que você vai fazer com aquilo? A responsabilidade do lixo é seu. Não é de ninguém,
Então é isso, a gente está indo nesse lugar. E aí a sustentabilidade começou bem devagarzinho. A gente sofrendo, que é muita coisa para ter. No ano passado a gente teve a grata e maravilhosa recompensa. Então a gente passou 2 anos seguidos. Então a gente ficou muito feliz. Eu mais ainda. O passeio começou sendo promovido pelo MotoWeek, organizado e gerido pelo MotoWeek. Ficou grande demais, né, o passeio. Então a gente sempre contou com um apoio muito forte do batalhão de trânsito, do batalhão de motos, da Polícia Militar. E enquanto ele está aqui dentro da granja, até o balão da Granja do Toro, ele é acompanhamento nosso. A gente está sempre com o time dentro do evento, fazendo o fluxo de saída, trava as entradas, só pode sair e vai espremendo as motos, porque senão o comboio sai separado, senta separado, pode cortar lá na frente, aí metade de trás se perde, mas é uma cobra gigante, você corta ela no meio, uma minhoca gigante, né, que ela continua andando. Aí ela vai andando, ela não tem mais um rumo para ir, ela se perde, então tem que estar o mais junto possível. Então a gente junta aqui, hoje vai até o balão do Toro, e aí a gente passa pelo rádio e fala, libera. Aí, a partir do momento que a gente libera lá, a gente só vai gerindo quem está terminando de sair do festival e organiza o caminho de retorno com a nossa coordenação de mobilidade, que faz a gestão de tráfego de veículos aqui, junto com o Detran e com a PM. O passeio, propriamente dito, é gerido, organizado, controlado pelo Detran e pela Polícia Militar. Você sabe que é meio que uma cultura, sabe? De você ter nesses encontros, nesses eventos de moto, sempre um dia que você vai fazer o passeio junto. Porque tem, né? Dentro da cultura da moto, tem, vamos passear de moto, vamos fazer um passeio, junta 3, 4, 5, 15, 20. Às vezes o passeio daqui para Goiânia, às vezes daqui para o Jeribá, às vezes dentro da cidade mesmo. Então, ter um evento de moto nos parece muito lógico de que um evento de moto vai ter um passeio de moto atrelado a ele. Que é uma experiência bem legal para ele conhecer a cidade. Depois de um tempo, virou meio que o momento que o MotoWeek aparece para a cidade, né? Assim, que a gente leva um pouquinho do que é o festival para a cidade também como um todo. A gente avisa o data do passeio no último dia de festival, sempre no sábado. Quando dá a hora, você pode olhar no eixão, um monte de gente ali das 200, das 100, das 300, desce pro eixão para ver as motos passarem, desce com a família, com a criança, não sei o quê. Porque é um espetáculo você ver milhares de motos passando. Tem uma entrevista minha e do Sérgio juntos, que ele vai falando, porque às vezes ele olha assim, olha assim, e fala, que é massa, né? Assim, por mais que não seja mais dele, né? Ele é o criador, a gente corrige muito, assim, com muito cuidado, mas a gente sempre busca corrigir, porque a César que é de César. O Sérgio teve uma sacada fantástica. Então, o pessoal fala assim, então você é o idealizador? Não, eu não sou idealizador. Eu sou organizador, eu sou sócio da marca. O idealizador, quem idealizou isso, quem teve a ideia, quem concebeu esse filho, esse pequeno gigante, foi o Sérgio lá em 2004. Ele não imaginava que ia virar o que virou, e nem a gente, quando pegou a marca também em 2010, também não imaginou que ia virar o que virou. Todos nós positivamente surpresos, mas o idealizador é ele. A moto me dá essa possibilidade de poder ser quem eu sou. E na verdade para todo mundo que está lá. Então são 10 dias que você tira a máscara, você pode ser quem você quiser ser. E tá tudo bem, porque ninguém ali quer saber quando você trabalha, quando você ganha. Porque não é importante, ninguém ali tá querendo tirar selfie de combo para falar, nossa, olha que legalzão, eu tô aqui. Porque eles querem viver aqui. E muitas pessoas me perguntam, Ju, por que você acha que tem essa energia? E eu acredito de verdade que o moto só é o que ele é porque ele é feito por nós. Todos nós. Aqueles clubes, aqueles grupos, aqueles fornecedores, aqueles cantores. Então, cada ano é um ano, porque são pessoas diferentes. Por mais que eu e o Pedro estejamos, ou muitas pessoas das equipes, ou os mesmos fornecedores, ainda são pessoas que passaram um ano e que se mudaram. Então eu valorizo muito